O Louco. A carta do Louco, a primeira dos arcanos maiores, retrata um jovem selvagem vestido com retalhos de peles de animais e de diversas cores, dançando em abandono estático à beira de um precipício. Na cabeça uma coroa de folhas de vinha sobre seus cabelos castanhos e um par de chifres na fronte, semelhantes ao de um bode. Seu olhar está voltado para o horizonte, onde o sol está apenas nascendo. Ao seu redor, uma paisagem árida, com pedras marrons e cinzas. À sua esquerda, escondida pelas sombras da noite que se retira, está a entrada da caverna da qual saiu. Acima dela, em um galho seco, uma águia empoleirada. A águia é o pássaro de Zeus, o rei dos deuses, que protege o louco, no momento em que se prepara para mergulhar no desconhecido. A caverna da qual o louco surgiu é o passado, a massa obscura e indiferenciada da qual o início de um verdadeiro sentido de individualidade está para tomar forma. Os chifres de bode na fronte do louco sugerem, tal como as peles de animais que veste, que ele seja como um jovem animal conduzido à vida por instinto, ainda inconsciente e sem compreensão. Aqui encontramos o herói de nossa jornada, à guisa do misterioso deus Dioniso, que nasceu duas vezes. Ele era filho do grande Zeus, rei dos deuses, e de Sêmele, uma mortal princesa de Tebas. A esposa de Zeus, Hera, furiosa por sua infidelidade, disfarçou-se de ama seca e sugeriu a Sêmele que testasse a devoção de seu amante, pedindo-lhe que aparecesse em toda a sua divina glória. Como ele havia prometido a Sêmele que concederia tudo o que seu coração desejasse, Zeus estava preso à sua palavra, quando ela insistiu que lhe revelasse a sua divindade. Com relutância, ele se manifestou como trovão e raio, e Sêmele foi consumida pelas chamas. Mas Zeus conseguiu salvar a criança. Hermes, mensageiro dos deuses e patrono da magia, costurou o feto na coxa de Zeus, e foi assim que Dioniso nasceu. Hera continuou perseguindo a estranha criança de chifres e enviou os titãs, os deuses da terra, para que cortassem Dioniso em pedaços. Mas Zeus salvou o coração da criança, o qual ainda batia, e o transformou em uma poção de sementes de romã. A bebida mágica foi oferecida à virgem Perséfone por Hades, o obscuro deus do submundo, quando este a raptou. Perséfone ficou grávida e foi assim que Dioniso renasceu no submundo. Ele então foi chamado Dioniso Íaco, o que nasceu duas vezes, deus da luz e do êxtase. Ordenado por seu pai Zeus a viver entre os homens e a compartilhar de seus sofrimentos, ele foi acometido de loucura por Hera e vagou pelo mundo seguido por sátiros selvagens, mulheres aloucadas e animais. Ele deu à humanidade o presente do vinho e concedia o êxtase inebriante e a redenção espiritual àqueles que queriam se desvencilhar do poder e das riquezas materiais. Posteriormente, seu pai divino, Zeus, pediu que ele subisse para o Olimpo, onde ocupou seu lugar à direita do rei dos deuses. No sentido interior, Dioniso, o louco, é uma imagem do nosso misterioso impulso de mergulhar no desconhecido. O nosso lado conservador, cauteloso e realista observa com horror esse espírito selvagem e jovem que, confiando no céu, está preparado para pular no precipício sem qualquer hesitação. A loucura de Dioniso existe perante a nossa parte ligada ao mundo da forma, dos fatos e da ordem lógica. Mas, em um sentido mais profundo, não se trata de loucura, pois é o impulso para a mudança que nos atinge inadvertidamente, sem qualquer base racional e sem um programa planejado de ação. O Deus é retratado em peles de animais porque, de certa forma, essa dimensão intuitiva e irracional para a personalidade humana é uma espécie de sexto sentido, instinto animal, que ouve uma música com a qual ouvidos cansados e acostumados à realidade concreta não estão sintonizados. Dionísio é o filho do rei dos deuses e é o espírito de seu pai com o qual ele está sintonizado.
apesar de ordenado a viver na terra com os mortais. Mas quando esse impulso nos atinge, é difícil saber se ele procede da morada divina ou de um lugar mais sombrio do submundo. Como Dionísio, o louco, representa o impulso irracional para a mudança e a abertura dos horizontes da vida frente ao desconhecido. O louco encontra-se no início de sua jornada e, quando somos atingidos pelo misterioso impulso que representa, também nos colocamos à beira de uma jornada. Às vezes, esses impulsos irracionais podem ser destrutivos, como também podem ser criativos, e frequentemente são os dois juntos. Às vezes, o Deus selvagem pode mergulhar no precipício e deparar-se com situações penosas e prejudiciais, as quais também podem proporcionar inícios incrivelmente criativos, a condição na qual se encontra o indivíduo desesperadamente ávido de alimento espiritual, que ele ou ela não pode realmente entender. Mas se nós não correspondermos a esses chamados do outro mundo, afundamos então em vidas monótonas, banais e sem sentido, e chegamos ao final de uma vida perguntando-nos o que perdemos e por que o mundo parece tão vazio. Por conseguinte, o louco é uma figura altamente ambivalente, pois não há qualquer garantia no início dessa jornada de chegarmos em segurança, ou se até mesmo chegaremos. Por outro lado, não iniciar é negar o Deus, que em nível interior significa negar tudo que não seja jovem, criativo e que esteja em contato com o que é maior do que nós mesmos. Em nível divinatório, Dionísio o louco inaugura o advento de um novo capítulo da vida quando aparece em uma abertura de cartas. Um risco de alguma espécie é necessário, uma vontade de mergulhar no desconhecido. O louco é tão ambíguo quanto Dionísio, pois não podemos saber se penetraremos na percepção divina do louco ou acabaremos simplesmente parecendo loucos. Dessa forma, no meio da ambiguidade, da atividade e do medo, começa a grande jornada da vida retratada pelo arcano maior do tarô. Leitura dos arcanos maiores. O louco. Arcano zero, o primeiro, salto quântico. O louco é o arcano número zero, que significa o vazio, podendo ser considerado o número da totalidade primordial da unidade universal. Assim, tanto o zero quanto o vazio são a ausência de tudo, mas também a potencialidade absoluta da qual tudo surge e onde tudo termina. O zero vem do árabe sirf, que significa vazio. O tal transmite uma ideia paralela. O tal é um vazio insondável em movimento incessante, que nunca se esgota. Origem do céu, Yang, e da terra, Ying, e está no germe de todas as coisas, Lao Tse, Tao Te Ching. Considerando a equação matemática, zero é igual a mais um mais menos um. Da esquerda para a direita, percebemos o zero dando origem aos opostos, onde surge a polaridade. Se observarmos da direita para a esquerda, entendemos que o zero, como ponto em que os opostos se anulam, e a polaridade se complementa, exercendo influência sobre todos os outros números. No tarô, o zero é representado pelo arcano zero, o louco. Dessa forma, podemos deduzir que o zero é o absoluto, o potencial infinito que dá origem à existência e desenvolve os princípios positivo e negativo, além da ideia de polaridade. O zero seria o tal, zero mais um, o princípio yang, e zero menos um, o princípio yin, que se combina em diferentes proporções. O louco é o primeiro impulso, é o início da jornada, é o passo primordial. Ele segue o impulso irracional que ainda não amadureceu, indicando uma vontade de se arriscar, sinalizando uma predisposição para a mudança e abertura dos horizontes frente ao desconhecido. Simboliza o sair da caverna, referente ao mito da caverna de Platão. Para descobrir um universo lá fora e uma jornada a seguir, cheia de maravilhas e terrores,
com os quais ele vai se deparar nesse processo de conhecer a si mesmo. O louco, o inocente, nos revela a qualidade da confiança e da vulnerabilidade presente nas crianças. Ele se entrega ao mundo saindo da zona de conforto, atendendo ao chamado da vida. Simboliza o ser humano universal. Representa o próprio homem em sua caminhada, se movendo em busca de sua evolução, em seu processo de lapidar a alma. Assim, vai adquirindo maior conhecimento sobre si mesmo, ampliando a manifestação do seu potencial latente, vivenciando a alegria de se recriar. No alfabeto grego, o louco está relacionado à letra alfa, o início, e também à letra ômega, o fim da jornada. Ele se lança no desconhecido para chegar à meta desejada, sua totalidade. O louco é associado ao zero na qualidade de peregrino, buscador de si mesmo, quando inicia sua jornada de autoconhecimento, e ao arcano 22, quando termina a viagem, mais maduro e sábio na espiral evolutiva da vida. Atribuímos ao louco a primeira carta da sequência, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, cuja tradução é boi, seu valor numérico é 1, corresponde à nossa letra A. Sua forma lembra um arado, que firmemente e rigidamente abre, penetra e deixa a terra pronta para ser fecundada. Também podemos ver no arado intermediário, ou instrumento entre a força masculina do boi e a receptividade feminina da terra. Título esotérico: O espírito do éter. Caminho cabalístico. Os cabalistas consideram as 10 sefirot os 10 primeiros caminhos da árvore da vida. Portanto, este será o 11º caminho. Une e equilibra a Sefirá número 2, Shokman, a sabedoria, com a Sefirá número 1, Keter, a coroa. É tido como o caminho percorrido pelos iluminados. Atribuição astrológica, elemento ar. Alguns autores o consideram ligado ao elemento fogo. É associado ao planeta Urano por alguns estudiosos. O ar é fruto da união do elemento fogo masculino com o elemento água feminino. Assim, o louco terá as características de ambos. Esse enfoque parte de uma visão muito antiga. Em Pramade, Zeus Arsenotelos, o senhor do ar, combina em sua natureza os princípios masculino e feminino, perfeitamente complementados, sustentando a ideia de que a divindade integra o masculino e o feminino, coisa que encontra correspondência perfeita com os ensinamentos da Cabala. E é desses dois princípios que a vida se manifesta. O Tao Te Ching exprime com clareza a atribuição universal do zero no seguinte texto: o retorno é a ação do Tao, a suavidade é a função do Tao. Todas as coisas do universo provêm do ser, e o ser tem origem no não ser. No tarô mitológico, podemos encontrá-la na figura de Dionísio, filho de Zeus. Ele é filho de uma traição de Zeus, casado com a rainha das deusas, Hera, quando se apaixonou por Semele, princesa de Tebas, porém mortal. Dioniso ou Dionísio, nascido 2 vezes, representa as forças não convencionais, se contrapondo às religiões tradicionais. Dioniso não pode ser considerado somente Baco, deus do vinho, do entusiasmo e do desejo sexual, como faz sua versão romana. Ele é o deus da libertação, das catarses, da exuberância da vida, da eliminação das proibições e dos tabus por meio da expressão do irracional. Simboliza as forças que dissolvem a personalidade adquirida, a máscara de civilizado que impomos à nossa natureza instintiva. Podemos fazer uma analogia da imagem arquetípica que está relacionada ao louco do tarô mitológico, saindo da caverna, com a imagem do mito da caverna de Platão. Essas imagens dialogam entre si no sentido da busca da superação de seus limites e do autoconhecimento. Os dois personagens dos mitos estão saindo da caverna, de uma situação de indiferenciação,
indo à busca de sua diferenciação ou identidade, em uma jornada de autodescoberta. O louco em sua caminhada representa o estado anterior a qualquer manifestação, o não ser de onde espontaneamente surge o ser. Encarna a ideia de potencial absoluto, o caos. Na lenda do Santo Grau, ele é Parsifal, que ilustra a noção de máxima inocência, transformando-se em fertilidade, saindo da inocência irrefletida para a inocência madura, que vira santidade. Também podemos relacionar o arcano O Louco ao clássico conto de fada Chapeuzinho Vermelho, que da mesma forma que Parsifal, é a história da inocência, da curiosidade, da animação da infância, no início da jornada, das tentações dos primeiros estágios de conquista da sua individualidade. No plano humano, o louco é a criança, com seus atributos de inocência, pureza, sensibilidade, espontaneidade, alegria, confiança, amorosidade, potencialidade, irresponsabilidade e seu sentido de aqui e agora, que lhe permite relacionar-se com o tempo, como só os iluminados são capazes. Sem ceticismo, sem crenças nem critérios pré-estabelecidos, sem passado nem julgamento ou expectativas. O louco se joga no mundo do desconhecido. É o potencial latente dentro de cada um de nós, a potencialidade absoluta a ponto de se manifestar, sendo o resgate da criança interior e dos melhores aspectos infantis. Ele simboliza a criança divina, nossa verdadeira essência, original, simples, natural e confiante. O louco indica coragem para confiar na intuição, na sensibilidade para o caminho certo das coisas, seguindo a voz do coração. Seus atos poderão parecer tolos para os outros, ou até para ele mesmo, se tentar analisar pelo lado racional. O louco está em harmonia com tudo à sua volta. O número de louco, apesar de zero, poderia se denominar inumerável, em que a confiança e a inocência são seus verdadeiros guias, não o ceticismo e as experiências do passado. Quando o louco se lança rumo ao desconhecido, seguindo sua intuição, sem se importar com a opinião dos outros, apesar dos medos e dos questionamentos da mente racional, contrariando expectativas pessimistas de si mesmo e de outrem, terá a percepção de seu valor e de seu lugar nesse mundo. E quando isso acontece, é inundado por uma sensação de felicidade plena e harmonia interior. O louco é o saber inconsciente que ainda não amadureceu, enquanto o mago é seu guia, sua parte que vai lançar luz sobre seus aspectos sombrios, acessando seus recursos internos que o auxiliaram na jornada. Assim, o louco vai aprendendo a lidar com suas emoções e canalizar sua energia instintiva para a ação em direção aos seus objetivos, no sentido de uma crescente autonomia. Quando aparece num jogo, indica uma abertura para uma nova fase. Diz respeito à curiosidade, à sensibilidade e à disposição para realizar novos projetos. É o momento da pessoa se lançar na vida, acreditando em seus potenciais. Necessita também levar a vida menos a sério, trabalhando seu lado criança, resgatando sua alegria e espontaneidade. Indica a mente receptiva e não programada, bem como o descobrimento de novos potenciais. O louco dentro de nós manda que vivamos no presente, desfrutando o aqui e agora. Fala de entusiasmo pela vida, otimismo, pureza não corrompida. O louco está pronto para se jogar de cabeça, com confiança e partir para uma busca pessoal. O lado negativo de o louco, quando aparece num jogo, pode indicar indiferenciação, cegueira em ver a verdade, infantilidade, perda da espontaneidade, falta de compromisso, imaturidade, dependência emocional, parasita econômico, falta de objetivos, confusão mental, sem rumo, sem direção, alienação, insegurança, inércia. O indivíduo pode estar preso à infância procurando papai e mamãe, e o puer é o puer artenos, ou síndrome de Peter Pan,
Pode demonstrar também irresponsabilidade, com dificuldade de extrair lições das próprias experiências. Sem objetivos, procura aprovação e proteção, estabelecendo relacionamentos filiais. Pensa que pode agir de qualquer maneira com seu companheiro ou companheira, na obrigação de amá-lo ou amá-la sem restrições. Na leitura simbólica do tarô de Marcelle indica indiferenciação, tudo misturado. Sua mochila da cor do cachorro significa que ele carrega seu conhecimento instintual. Caminha com os instintos, sapato vermelho. O solo dourado significa fertilidade. O pompom na cabeça significa que, apesar de ter ideias indiscriminadas, possui também emoções. O pompom branco fala de um pouco de reflexão e de alguma imaturidade. O branco que se apresenta é o da fase da ingenuidade. O cajado remete ao apoio, à ajuda, e nos fala que, de certa forma, ele está protegido para fazer a viagem. O céu branco mostra que ele ainda não tem noção da sua espiritualidade, pois nesse momento se encontra no começo da viagem. Imagem: o louco, o eterno otimista, a criança, o puro, o amoral, o palhaço, Parsifal, Chapeuzinho Vermelho, o bobo da corte, o coringa, o andarilho, o hippie, o senso de humor, a liberdade, a inocência, o inconsequente, Herê, Dioniso, Baco, Zorba e Buda, a criança divina. Afirmações para o louco. Existem possibilidades e oportunidades ilimitadas diante de mim. Eu sei que estou seguro, protegido e sou aceito à medida que me aventuro no desconhecido. O mito da caverna. Platão descreve que os homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados, virados de costas para a entrada da caverna. Veem apenas o fundo dela. Atrás deles há uma parede pequena onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas, como a parede ocultava o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como sendo tudo que existe no mundo. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes que o aprisionavam. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como o exterior da caverna, agride seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna, com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. Contudo, o homem que conseguiu se libertar saindo da caverna teve dificuldade de comunicar a seus companheiros o que tinha visto, pois eles já estavam tão acostumados com a sua inconsciência e escuridão que o consideraram louco. Assim, preferiram continuar na caverna para não correr riscos, permanecendo na sua zona de conforto. As perguntas do louco são: neste momento, qual é o próximo passo a ser dado na jornada da sua evolução? Você está pronto para sair da sua zona de conforto e se aventurar no desconhecido? Que espécie de risco necessário você deve correr para alcançar uma mudança?